Gente, boa noite. Estamos aqui, galera, para dar algumas dicas detalhadas para o mês de novembro para vocês, para que vocês passem o mês de novembro aí, o finalzinho do ano, lendo, adquirindo conhecimento, procurando a leitura e, acima de tudo, né, aprendendo, tendo significativas mudanças no sistema cognitivo de vocês. Vou usar essa linguagem mais técnica. Ok, vamos lá ver. Então, gente, para o mês de novembro eu recomendo para vocês, posso recomendar alguns livros aqui que eu particularmente já li e que tenho tido boas referências dele, as pessoas também que leram, todo mundo comenta que gosta, que apreciou a leitura. Então vamos lá ver. Temos esse primeiro livro aqui, o livro de Santo Agostinho, é uma obra fundamental da filosofia. É uma obra que tem a quintessência da patrística, que para quem não sabe, a era da patrística foi a era onde os fundamentos e dogmas cristãos que nós conhecemos hoje se formaram, certo? Então esse livro aqui do Santo Agostinho, ele é muito usado para entender a patrística, certo? Levando em conta que Santo Agostinho, ele tomou por referência Platão, nós temos aqui uma teologia negativa nele. Certo? Então nós vamos ver que a todo momento ele fala: mas só tu, ó Senhor, só tu me entendes, só tu sabes, só tu podes. Então essa teologia de ideias, teologia ideal, é chamada de teologia negativa, porque na medida que você exalta a Deus, você diminui a si próprio. Então essa é uma teologia mais platônica, certo? Então essa é um livro que ele conta a trajetória de vida dele, basicamente. Então ao longo de raciocínios, ao longo de pensamentos, ele vai contando a história da vida dele, da conversão dele. Para quem não sabe, o Santo Agostinho ele foi maniqueísta, que era uma religião pagã naquela época, era uma religião que era, digamos assim, uma rival do cristianismo, certo? Então é um livro que eu recomendo para vocês, ok? Seguindo em frente, minha gente, nós temos esse livro também que é um clássico, do Nietzsche, Assim Falava Zaratustra, certo? Então esse livro também é muito importante para você entender. É um clássico também na filosofia. Olha, são livros, estou a recomendar para vocês, são livros muito bons, de referências boas e são clássicos naturalmente, certo? Então esse do Nietzsche, Assim Falava Zaratustra, ele vai expressar todo o sentimento de niilismo que o autor tem. Então ele vai mostrar que Nietzsche era um cara altamente que renegava a sua existência, que por vezes renegava até a existência dos outros, do Estado, por exemplo. Então ele vai trazer nesse livro o seu sentimento-chave, que é o niilismo, ao mesmo tempo em que enreda alguns dogmas fundamentais da doutrina de Nietzsche, como por exemplo o eterno retorno, certo? Então nesse livro nós temos um apanhado geral, digamos assim, um livro mais lido do Nietzsche, né, comprovadamente. Então é um livro referencial bacana. Zaratustra, no caso, era um deus, né, onde ele habitava as regiões montanhosas e resolveu descer para ver como era a vida dos homens na Terra. Então, nesse caso, o Nietzsche vai trazer esse raciocínio dele e vai trazer, minha gente, vai procurar mostrar nas palavras dele todo esse seu desprezo pela existência, o niilismo, ok? Então, nós vamos encontrar aí, por exemplo, enigmas a respeito do homem. Ele vai dizer que o homem é um animal que está entre o super-homem e o... Ele vai dizer que o homem é um ser que está na corda bamba entre os animais e entre o super-homem. Ele vai dizer sempre que o homem tem que ser um super-homem, tem que superar a si mesmo, as suas angústias, as suas dificuldades, as suas tristezas, para alcançar um nível além. Então, poucas pessoas sabem, mas o super-homem, por exemplo, é inspirado no Nietzsche, certo? Então fica essa curiosidade para vocês. Cá está. Passando adiante, nós temos uma obra que tem uma temática diferente, porque fala de futebol, certo? Para quem gosta de futebol é muito bom. Então, essa obra chamada Dança dos Deuses traz como o futebol e a história se misturam, né? Então a gente vai ver muitas vezes que o futebol ele tangencia a história e por ela também é influenciado naturalmente, certo? Você vai ver que o futebol ele nasce com a ideologia da indústria, da fábrica, a ideologia do profissional, a ideologia do aproveitamento individual, certo? Então o futebol no começo era um esporte totalmente individualista,
aos poucos ele vai se remodelando e se adaptando à sociedade onde ele está inserido e vai se tornando um esporte muito mais coletivo, certo? Então no começo você vai ver que os esquemas táticos, por exemplo, das equipes eram muito mais ofensivos do que equilibrados ou defensivos, certo? Por quê? Porque ela dava uma ideia de de individualismo, certo? Então é só um dos exemplos que você vai encontrar nesse livro, né? Que é um livro que particularmente me agrada muito, certo? Por último, gente, a obra que dessas aí, poxa, é que eu posso dizer que eu mais gostei de ler, dos Irmãos Karamazov. Dostoiévski, ele trabalha muito bem essa questão do psicológico, né? Então você vai ver que nessa clássica obra, Os Irmãos Karamazov, ele vai traçar a trajetória dos irmãos que têm características de personalidade totalmente diferentes, né? Você vai ver aqui, por exemplo, algumas das parábolas, digamos assim, psicológicas, que norteiam ou nortearam a humanidade por muito tempo, certo? Você vai ver, por exemplo, aqui a parábola do Santo Inquisidor. O que é a parábola do Santo Inquisidor? A parábola do Santo Inquisidor é um conto que o autor faz a respeito de Jesus Cristo, que chega a dado momento na Terra, na época da Inquisição, né? E lá os sacerdotes católicos, os religiosos queimavam as pessoas, torturavam, como a história oficial mesmo diz. E Jesus Cristo acaba por ser ameaçado também de entrar, né? Porque ele foi questionar que aquilo ali não era o que ele tinha defendido quando estava aqui na Terra, né? Aí a gente vai fazer analogia, por exemplo, com o socialismo, né? A gente vê que o socialismo, essas experiências socialistas, elas foram fracassadas em todos os lugares onde ela se deu, né? Então, todos os socialistas, a gente viu recentemente a candidata Luciana Genro do PSOL falando que o socialismo, na verdade, ele nunca existiu. O que existiram foram tentativas de socialismo. Então, será que essa parábola do Santo Inquisidor não se aplica a isso? Será que Karl Marx, por exemplo, se ele chegasse hoje se de repente a tumba dele, né, falando disso, a tumba dele abrisse, ele se ressuscitasse, ele chegava na humanidade e falava essas coisas, falava que não era isso que ele estava querendo dizer quando ele falava do capital. Então são essas outras coisas que o autor coloca, né? Aqui a gente tem um enredo fantástico, né? A gente vê costumes mesmo de veneração religiosa, né? Costumes daquela época na Rússia, certo? A gente vai ver que é uma história que narra mesmo a pobreza. A pobreza nos leva, minha gente, muitas vezes, a pensar ainda mais na questão existencial, certo? Então, nesse livro vai ficar isso muito claro. Então, é uma dica literária que eu posso dar para vocês com todo o meu gosto literário, porque é um livro que eu adorei ler e que eu recomendo a qualquer pessoa que possa enriquecer seu conhecimento, possa enriquecer o seu gosto literário com esse livro, certo? Por fim, gente, literatura e futebol se misturam, né? Então, quero agradecer a vocês pela atenção, de estarem até agora vendo esse nosso primeiro vídeo, né? Então, nós passamos umas dicas literárias para vocês para o mês de novembro, certo? Espero que possa servir, que seja útil para vocês durante esse mês. E por fim, amanhã joga o Benfica, né? Amanhã joga o nosso Benfica. Então, vamos lá colocar aqui nosso símbolo. Amanhã joga o nosso Benfica. Amanhã Nacional Benfica na Choupana. O Benfica joga para vencer, obviamente. Então o Benfica amanhã precisa de um resultado positivo para reassumir a liderança. Lembrando que o Vitória de Guimarães assumiu a liderança do Campeonato Português na sexta-feira ao vencer o Arouca, né, fora de casa. Uma vitória de muito coração dos guimaranenses. O Vitória de Guimarães é um clube também que eu também tenho um carinho especial, porque é um clube tradicional em Portugal, é um clube de uma cidade muito importante em Portugal, sabe? Nasceu em Portugal. Mas claro, nada maior do que o nosso Benfica, né? Então, aqui vamos torcer por uma vitória do Glorioso amanhã e que possamos ter uma boa sorte nesse campeonato para sermos bicampeões nacionais. E quem sabe bicampeões da Taça de Portugal, bicampeões da Taça da Liga, não é? Então vamos para frente e vamos viver o Benfica. Então é isso, minha gente. Muito boa noite. Agradeço demais a companhia de vocês, a audiência de vocês, digamos assim, nesse primeiro vídeo. E é isso aí, vamos para frente. Boa semana e ótimo mês.
e leiam alguns dos livros aí. Vocês não vão se arrepender. Então é isso. Um abraço.